Opa, e aí? Então, esses dias eu tava de noite em casa com nada pra fazer, e aí eu descubro um buraco interessante na internet, que são as estéticas de internet. Oi! Quanto tempo, né? Pra quem não me conhece, eu me chamo Zedinho, e eu te garanto que esse vídeo não vai ter jumpscare. Deixa eu te explicar como que eu cheguei nessa parte da internet e como talvez vocês também tenham chegado. Não sei se vocês sabem, mas a internet é um espaço que abriga muita coisa, e como tudo no mundo, as pessoas gostam de separar em caixas baseadas no tema. E por conta disso, existe um termo chamado Internet Aesthetics, que traduz para estéticas da internet, mas as pessoas chamam apenas de estéticas. E é agora que eu quero chegar numa estética bem doida, mano, que é chamado de Weirdcore. É, cara, como o próprio nome já diz, o Weirdcore é algo realmente estranho, esquisito. Eu vou mostrar aqui, tá? E só um aviso antes, tá? Pode ficar tranquilo que não tem nada de jumpscare nem terror. Mas se você sofre de desrealização, pode ser um gatilho, tá? Então você foi avisado. Enfim, Weirdcore são imagens que trazem um sentimento até que meio nostálgico, geralmente com fotos de locais estranhamente familiares, do tipo, caramba, eu lembro desse lugar, ou nossa, eu já vi essa TV aqui quando era pequeno, nossa, onde que eu vi essa parada, tá ligado? E elas são bem editadas no computador. Em boa parte não é só tipo a foto e pronto, tá ligado? Como o Cottagecore, por exemplo, que ele só pode ser uma foto. Então, não, mano, aqui no Weirdcore é sempre uma foto bem editada, algumas com a iluminação mais baixa e estranha, com um flash mais perto e escuro no fundo, algumas com censuras e bolas e quadrados pretos sem contexto algum, e umas que parecem que nem fazem muito sentido, mas você vê um pingo de realidade neles, tá ligado? Ele tem uma edição bem específica, assim, com um feeling bem de internet de anos 2000, entende? E você olhando pra essas imagens aqui, você pode ter ficado com uma sensação meio esquisita, e isso é por causa da qualidade baixa e de locais muito familiares, mais editados, tá ligado? E também por muita coisa e texto sem contexto algum. Esse sentimento e conteúdo é considerado uma estética da internet e já é bem popular entre os gringos. Então, normalmente, quando eles veem esse tipo de imagem, eles dão um nome para elas de espaços liminares. E como eu falei, cara, essas imagens podem ser um gatilho sim, cara, para algumas pessoas, como por exemplo, o pessoal que tem despersonalização, que é aquela coisa de você se sentir desconectado de você mesmo, né? Podendo até, às vezes, se observar de fora. Ou também, cara, pode ser um gatilho pro pessoal que tem desrealização, que é tipo um estado mental que você fica desconectado dos seus arredores. Então, tipo, tudo em volta de você pode ficar distorcido, ou borrado, ou artificial, ou em 2D. Pois é, não é muito comum, mas existe, né? E a parada é que essas imagens podem contribuir a isso, tipo, com um tanto de texto de isso não é real, ou você não é real, ou acorde, ou eles estão te esperando, enfim, cara. Isso só reforça muito que você não tá numa parada real, tipo, o que é real se a gente não tá aqui de verdade, sabe? Falando do significado literal, liminaridade seria um estado subjetivo consciente ou inconsciente de estar no limite ou entre dois estados diferentes de existência. Apesar disso, eu acredito que esse significado caiba melhor como liminaridade emocional, ao invés de física. Tanto que quando você procura por liminaridade no Google, uma das imagens que aparecem é de índios realizando um ritual. O ritual de quando um menino deixa de ser um garoto para se tornar um homem. Mas, se formos falar de liminaridade física, tratando da mesma forma que a estética da internet trata, temos imagens de locais de transição, só que um pouco mais perturbadores e às vezes até mesmo nostálgicos. Talvez isso tudo possa soar bem estranho, até mesmo confuso, mas deixa eu tentar dar uma ajuda. Tá vendo a foto desse corredor de escola? Isso é uma imagem que traz uma sensação de nostalgia, ou de esse lugar é comum pra mim, não é? Se você respondeu sim, provavelmente você estudou fora do Brasil ou em uma escola com um design bem americano. Vai ser muito mais efetivo na galera dos anos 90 ou 2000, tipo bem cedo, sabe? 2001, no máximo 2002 e pá. Porque esse pessoal, cara, já presenciou muito isso aqui na vida, só que com contexto, entendeu? Tipo, essa TV, esse tipo de arte de paint antiga, essas imagens de baixa qualidade, isso era normal, entende? E fica desconfortante porque dessa vez, essas imagens estão sendo apresentadas sem contexto algum, entende? Dando um sentimento de Vale da Estranheza. Vale da Estranheza é aquela coisa que você vê que não é real a parada, mas a parada tenta muito imitar a realidade. É tipo você ver aqueles robôs que se parecem muito com pessoas de verdade e tem uns movimentos muito estranhamente reais, sabe? Com o rosto e coisa piscando e mão mexendo, enfim. Só que na verdade eles não são, cara, mas você fica meio, nossa, isso é bem esquisito porque parece muito real, mas eu sei que não é real, sabe? E muitas dessas imagens do Weirdcore utilizam o que o pessoal chama de liminal spaces, que também é considerado uma outra estética, mas é também uma estética que o Weirdcore usa bastante. Que, pela definição, um liminal space é um local
local que serve de transição entre alguma coisa. Na estética, pra ficar fácil de entender, seria tipo assim, é um espaço físico que é transicional, sabe? Que você tá lá, não porque você quer tá lá, mas porque você tá passando por lá. Como, por exemplo, sei lá, um corredor, mano. Você não chega e fala, ei, gente, que tal a gente ir pra aquele corredor ali? Não, né, mano? Ninguém fala isso. Você chega e fala, tipo, vamos pra aquele lugar, né? E você passa por aquele corredor pra chegar naquele lugar. Você não, tipo, você não quer passar, mas você tem que passar porque, né, você quer chegar naquele lugar e o corredor tá no meio. E geralmente eles estão vazios, abandonados, porque, tipo, era pra ser um lugar com pessoas, com conversa, com, movimentação em geral, mas não tem nada, cara, não tem ninguém. E isso que deixa bem estranho. Ainda mais porque são locais que você já passou na sua vida. Você sabe que era pra ter gente ali, só que geralmente quando você passa nesses lugares você não liga muito, tipo, você não presta atenção nessas coisas. Ninguém fala, uau, olha esse corredor desse aeroporto aqui, sabe? Então é uma imagem que tá na sua cabeça, mas de uma forma bem sutil. Por isso que tem essa parada familiar, tá ligado? Porque você já passou por esses lugares algumas vezes na sua vida, entende? Só que você não ligou muito, porque, né, tanto faz, é um corredor, whatever. E da mesma forma do Weirdcore, em boa parte ele tenta trazer um sentimento familiar também, né? Só que de uma forma mais desconfortante. Tipo, sei lá, mano, um aeroporto vazio, ou um shopping vazio, ou sala de espera vazia. Algumas imagens de espaços liminares no Brasil são ruas quilométricas onde normalmente você fica preso no trânsito, esquinas vazias com vários barzinhos fechados e até mesmo qualquer rua de noite sozinho, onde a única luz que você tem é aquele clarão amarelo que sai dos postes e ao redor é tudo escuro. Ou talvez um playground. Esses lugares são chamados de lugares transicionais porque você nunca fica realmente muito tempo ali, a não ser que você trabalhe naquele lugar. Você também nunca tem uma memória certa dele, porque a realidade é que você não precisa lembrar deles. Só que grande parte da ideia desses lugares era eles serem justamente lugares que são feitos para serem cheios de pessoas. Só que quando você pega esse negócio de pessoas e tira da equação, você tem imagens de lugares completamente vazios que eram para estar cheio de pessoas e isso causa um estranhamento. E esse estranhamento é o que você conhece como liminal space. Estranho. É um negócio muito bizarro. É muito engraçado como as pessoas conseguem dar muito significado a coisas simples até. Backrooms começou com uma imagem de uma sala com paredes amarelas e um tapete de cor mais escura preenchendo todo o chão do local. Bom, oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias, mas acho que a essa altura você provavelmente já sabe disso, né? E tá bom. Vamos explicar. A essa altura do campeonato, eu provavelmente imagino que você já deve ter encontrado alguma coisa em relação a umas certas found footages das backrooms, ou então você deve ter encontrado uma série que deriva de apenas uma só pessoa em relação às backrooms, desse cara aqui, o Kane Pixels. Quer dizer, a série que começou o mês passado. The Backrooms Found Footage é uma série dirigida e criada pelo cineasta Kane Pixels. E eu digo cineasta porque esse carinha, mesmo tendo só 16 anos, conseguiu impressionar boa parte da internet depois de demonstrar um talento absurdo com técnicas de cinema e construção de suspense no seu vídeo mais famoso até o momento, que foi o curta que tecnicamente começou a nova onda das Backrooms. Porém, ele já tinha demonstrado uma enorme habilidade nos vídeos mais antigos, onde ele reimaginava alguns eventos de Attack on Titan como se fossem aqueles filmes da Segunda Guerra, vídeos muito bons por sinal. A ideia das backrooms já foi utilizada em diversos filmes, jogos, livros e todo tipo de conceito que você possa imaginar, por ser simplesmente incrível. No entanto, nós nunca tivemos meio que um nome pra isso, mas imaginem a ideia de que, bom, a nossa realidade, onde nós vivemos, você vive, não fosse a única. Imagina que existe essa ideia de que podem existir outras realidades e dimensões que não podem ser acessadas de forma livres. A ideia das backrooms é basicamente um espaço criado por anomalias espaciais de ondas magnéticas, ou seja, para você encontrar uma delas, você precisaria literalmente atravessar a realidade como você via, tipo um bug de videogame, onde você simplesmente entra pra dentro da parede e cai pra fora do mapa, sabe? Você teria que basicamente fazer isso com a nossa realidade pra cair nas backrooms. A ideia por si só é bacana e já foi utilizada em diversos filmes, não é mesmo? São aqueles filmes que normalmente têm uma qualidade menor, mas dá a impressão de tudo que está acontecendo ser muito mais real. Um exemplo é o filme famoso chamado A Bruxa de Blair, de 1999, que particularmente falando foi um dos primeiros que eu assisti e por conta disso acabou sendo um dos que eu mais gosto do gênero. Pois é, as backrooms também são um liminal space, entendeu? Então, basicamente, o que eu quero dizer vamos lá, é que tem muito weirdcore que usa liminal space pra deixar mais weird ainda, entendeu? Tem muita coisa que se junta aqui nas artes da internet. Não sei quanto a você, mas eu tenho visto muitas coisas sobre backrooms ultimamente. Literalmente, meu feed de vídeos no YouTube tem só me mostrado vídeo disso e parece que não vai parar tão rápido.
Muito provavelmente é por conta desse vídeo pelo Kenny Pixels que ficou muito bom e acabou dando uma ressuscitada no tema. Link dele na descrição. Eu achei muito legal e até me deu vontade de fazer um vídeo falando sobre as backrooms. Vamos explicar, antes de ler o resto, o que é no clip. No clip, pra quem não manja, é um negocinho muito brabo que rola dentro de jogos, onde você atravessa as coisas. Ou talvez alguém tenha ido muito mais além e tenha usado como referência a teoria do cérebro de Boltzmann, que usa teoria sobre a entropia do universo e de como o universo está em um estado altamente improvável de desequilíbrio e que eventos estranhos podem surgir a partir de flutuações quânticas aleatórias. Mas o que tudo isso que eu falei realmente significa? O no-clip seria um código disso. Só que o cara tá dando a ideia de que você pode fazer um no-clip na vida real. É isso que vocês ouviram. Então vamos lá, vamos ler de novo. Se você não tomar cuidado bastante, você pode pegar um no-clip, que é você atravessar as coisas. Ter um no-clip, né, que eu expliquei pra vocês, fora da realidade e nas áreas erradas. E você vai acabar entrando nas backrooms, onde não tem nada a não ser esse carpete, né, cor de mostarda e tal, e essa loucura desse mono amarelo, né? E aí um infinito background com vários barulhos, né, de luzes fluorescentes, né? Sabe aqueles barulhos de luz forte? E também um buzz muito forte desses negócios vindo, né, dessas luzes. E aproximadamente 600 milhões de milhas de coisas aleatórias e segmentos de salas atrás de salas atrás de salas. Você vai ficar preso ali e só Deus para te salvar. E também você tem que tomar cuidado que você pode ouvir alguém perto de você, porque com certeza, né, vai ouvir você também. Tacado, simplesmente. Nictofobia. Medo do escuro. Esse é provavelmente um dos medos mais infantis dessa lista, eu acho. Só que muita gente confunde esse medo porque o medo do escuro, o medo da escuridão, não é aquele medo que você tem quando você é criança e você não quer andar sozinho no escuro da casa. O que a gente tá falando aqui é o medo da penumbra. E ainda mais de se algo existir na penumbra. Esse é um medo até que muito interessante porque ele não vem só do ambiente escuro, e sim o que pode estar escondido dentro dela. Quando você está escondido com o breu, tudo que você pode imaginar de pior que possa acontecer se torna realidade na sua mente. E aí que entra o medo de verdade, o medo do vago. Todo mundo tem um pouco de medo do escuro e não porque o escuro é assustador. Dentro dos jogos eu acho que esse é basicamente um dos medos do desconhecido, o medo de você estar em um lugar que é praticamente assustador e que você sabe que tem alguma coisa junto com você ali, mas você não sabe o que é, nem o que ela pode fazer com você. Pode ser alguém te vigiando, um medo, um monstro. O que mais pega nesse tipo de medo, porque ele é um medo que tá constantemente ameaçando a sua segurança, mas você não sabe o que ele é. Esse é um velho truque, na verdade, dos jogos de terror, o truque do corredor escuro, do bicho sem explicação, o jogo que te coloca no mundo sem te apresentar os monstros ou o que vai acontecer adiante, que faz você temer pelo futuro. E é isso que é o interessante desse medo. Eu espero bastante que você não tenha fechado o vídeo nesse tempo. Mas isso é a Nerving, que eu não sei se eu posso chegar a falar que é uma estética, mas facilmente está caminhando para ser uma. Esse tipo de vídeo é composto por imagens e músicas bizarras, e por mais que o Google traduza esse tipo de conteúdo para irritação, nervosismo e aborrecimento, para mim isso entra na parte de desconforto, e talvez até mesmo perturbador. Por mais que seja a imagem de um monstro ou algo assustador sendo passada para você de forma estranha, isso não me dá a sensação de medo. Mas sim, como eu falei, desconforto. Mas claro, se você sente medo desse tipo de coisa, não sinta vergonha. Todo mundo sente algo diferente e funciona de forma diferente. O engraçado é que minha experiência com esse tipo de coisa não foi algo muito normal. Ela entra por conta de entrar numa sala que não existia no plano original. Vamos por assim, você entra num apartamento, você entra no andar de um prédio, e ali tem vários apartamentos, né, bonitinho e tal. Vamos pôr um apartamento lá, pá, e no andar tem 4 apartamentos, né? E aí, do nada, tem uma quinta porta. Por que tem aquela quinta porta ali? Você não sabe, ninguém sabe, e quando você abre a porta, você vê um quarto normal, todo amarelo, com esses negócios e tal, e você entra. Só que quando você olha pra trás, não tem mais porta. Bonito, né? Não tem mais porta, não tem mais nada. Você oficialmente entrou numa backroom. Seria como se fosse um bug do mundo. Como se fosse um bug da nossa realidade. É como se a Matrix, né, tivesse travado, né? Tivesse feito uma pane. E aí, do nada, a nossa realidade começou a bugar. Que tem essas coisas do tipo... como se algo fosse totalmente fora das leis naturais dos homens, né? Como se fosse algo totalmente fora, né, da nossa realidade. Que não faz sentido, melhor dizendo. Sabe, as leis da física, as leis, né, sabe, de teorias, ao decorrer de vários anos da ciência, não explicaria tais fenômenos, ou não explicaria tais coisas, né, do porquê que elas estão acontecendo. E as backrooms é um desses bugs do mundo. Tá, é porque eu tenho uma brisa
de que às vezes essa brisa é engraçada. É tipo uma brisa The Egg, só que uma brisa paralela, completamente diferente. Que é que às vezes eu tô vivendo numa simulação e todas as outras pessoas são NPCs, assim. Então só programados pra me botar os desafios, assim, no meio do caminho, tá ligado? A vida olha e fala, mano, isso aqui, você não tá afim de fazer? Não, vamos ver como é que você sai fazendo isso. Vamos ver como é que você se sai fazendo isso, vamos ver. E aí eu fico pensando, tipo, os NPCs na coxinha, assim, esperando pra entrar. Esse é o Backrooms? Será que é esse o Backrooms? Out, que eles chamam de out, quem tá fora, e in, quem tá lá dentro, né? E eles não sabem, então, assim, é muito legal, é muito interessante. Eu acho uma proposta bem peculiar. A ideia dessa teoria se baseia no fato de o Front Room, que é como chamamos o mundo normal, ser uma Matrix controlada por seres mais evoluídos. Esses seres usariam o Backroom como uma dimensão de punimento para humanos que tentaram descobrir algum erro na Matrix. Uma dimensão de prisão para aquelas pessoas perigosas que poderiam de alguma forma quebrar o equilíbrio da realidade em que eles estão tentando manter. Claro que, como é uma Matrix, ela pode acabar apresentando alguns problemas, e algumas pessoas podem acabar caindo dentro da dimensão sem sequer ter feito nada de errado. Uma probabilidade muito baixa, mas você pode dar essa sorte. Ou azar. Provavelmente azar. Ok, antes de qualquer coisa a gente precisa entender um pouquinho do que se tratam essas backrooms no geral, e não tem nada melhor para fazer isso do que dar uma analisada em cada um dos vários detalhes que compõem toda essa maluquice de universo. Começando por um conhecimento básico do que ela se trata, obviamente. De forma bem resumida, as backrooms, ou bastidores, são áreas criadas a partir de anomalias espaciais. E é importante se ter em mente que anomalia espacial é um conceito pseudocientífico, o que significa que é algo que, primeiro, não existe na vida real, e que, segundo, é tecnicamente impraticável de se ocorrer com as atuais leis da física. Afinal de contas, a ideia básica desse tipo de anomalia considera que ela ocorre de forma natural, ou seja, de que ela ocorre sem que seja necessária a ação de um ser humaninho. E é melhor tu ir logo se acostumando, porque os conceitos complexos de engenharia e física não vão parar por aqui. Sente-se, acomode-se onde você está, na sala, no seu quarto, onde for, e vamos lá para ver esse mistério. Bom, vamos começar, obviamente, por onde, né, a origem desse trem louco veio, né, e o que estava acontecendo e por aí vai. Ou seja, depois que as backrooms foram conectadas com a nossa dimensão, realmente isso aconteceu. Inclusive, o episódio do primeiro contato é em 1989, um ano antes dos desaparecimentos começarem a aumentar muito. Mas é claro que a gente não pode esquecer da ideia de que já existiam desaparecimentos antes, então isso significa que, provavelmente, as backrooms já existiam, só que o grande contato delas com a nossa realidade, as quebras da nossa realidade, as aberturas ou passagens para o que quer que sejam essas backrooms, foram abertas depois de 1989. Teorias dizem que as backrooms estão entre nós há muito tempo, desde a criação do universo, já que ela é como se fosse um complemento da nossa realidade. E não só isso, mas parece que ela foi se moldando com o passar das eras, ficando do jeito que está hoje. Só nesse ponto a gente já encontra a nossa primeira dose de complexidade na própria existência desses espaços, já que além deles serem consideradas uma região fora da realidade, para alguém conseguir entrar é preciso que essa pessoa literalmente atravesse a superfície da realidade, como se fosse um noclip de videogame, tá ligado? Noclip, quando um boneco de um jogo literalmente atravessa um obstáculo, é basicamente isso. Aliás, existem até alguns vídeos de pessoas fazendo isso na vida real, entre várias aspas. Porém, a questão é que não é tão fácil quanto parece. Para falar a verdade, entrar nas backrooms depende completamente de sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista. Mas, apesar de que nós humanos não possamos controlar a realidade em si, existem sim alguns fatores que podem aumentar as tuas chances de acabar tropeçando no manto superficial da nossa dimensão e cair direto no colo do capeta invertido. Então vai logo anotando aí algumas dicas para quem adora ficar perdido em labirintos infinitos e ser perseguido por criaturas dimensionais com biologia além do conhecimento humano considerado lógico pela nossa espécie. A mais óbvia delas é encontrar uma entrada. Essas entradas podem ser encontradas em paredes de tom escuro que não projetam sombras, portas que levam a destinos desconhecidos e áreas que geram desconforto e desânimo. Essa última é bem genérica, mas tudo bem, eu acho que vocês já pegaram o espírito da coisa. Encontrar essas ditas entradas é algo que exige um mínimo de esforço, até porque nós estamos falando de anomalias na realidade que permitem que um indivíduo cruze para outra dimensão. Então, se o teu plano é se aventurar nesse lugar maluco e nem um pouco perigoso, é bom tu ter noção de que o gerador de números aleatórios do universo precisa estar 100% a fim de te ferrar.
Sem contar que um passeio pelos níveis não vai ser uma atração muito divertida, isso eu posso te dar certeza. A realidade se manifesta aos homens de maneira diferente e confusa. Já ouviu essa frase? Pois é, provavelmente é porque eu acabei de inventar ela agora. Enfim. Ah, eu não sei, o cara tá dizendo, eu não tenho livre-arbítrio, tem um negócio filosófico rolando aqui, velho. Como o backdoor ele é meio que personalizado para cada pessoa com base na sua personalidade, no seu jeito num geral, as salas também são completamente aleatórias e não seguem um padrão exato. Cada pessoa que entrou no backroom viu experiências únicas. Então falar das salas pode ser um pouco difícil, afinal são muitas delas e elas não seguem uma linha oficial. Porém, após muitos relatos, deu para se criar uma lista de algumas salas que acabam seguindo um tipo de padrão. Nota, algum de vocês, até eu mesmo, devem estar se perguntando como é que uma pessoa sobreviveria 96 horas numa sala vazia sem comida e sem bebida nenhuma. Então, dentro do backroom, as suas necessidades meio que se tornam quase que nulas. Raramente você vai sentir sede ou fome e quando você sentir, haverá dentro do próprio backroom, em algumas salas específicas, uns locais de abastecimento com bebidas e comidas para você conseguir aguentar. Então é menos um problema para você ficar pensando durante o vídeo. Lá você pode encontrar coisas aleatórias como isqueiros, uma conexão Wi-Fi boa, e sim, tem conexão Wi-Fi, como é que você acha que essas wikis são supostamente postadas? Armas de fogo, suprimentos médicos e etc. A única coisa é que é melhor você não ficar muito tempo nele. As pessoas costumam ficar um pouco maluquinhas depois do terceiro dia. Eu imagino que deva ser um pouquinho complicado de entender, principalmente porque a gente está lidando com um espaço que não está condicionado às leis da física que a gente conhece. E muitos dos efeitos que podem ser observados ou são muito perigosos para serem testados ou são impossíveis de compreender. E isso, infelizmente, é um prato cheio para a comunidade encher esse universo de conceitos malucos que não fazem sentido e que possuem a única função de complicar de forma desnecessária o conceito geral desse universo. Mas quem sou eu para reclamar? De todo modo, a partir do momento que tu coloca tuas patas no chão misteriosamente molhado dessa dimensão infinita, é bom que tu esteja preparado para enfrentar todo tipo de obstáculo que vão te impedir de encontrar uma saída, principalmente a própria estrutura do local que conta com mais de 1.200 níveis a serem explorados que podem variar de labirintos infinitos, de corredores que se entrelaçam como um emaranhado de linhas, ou até mesmo cidades colossais que se parecem muito com as que nós vemos no mundo real. Porém, nada disso é mais interessante que o real perigo dessa dimensão. Lada lada yada, cadeira bugada. Maravilhoso. Que são as queridas entidades tão numerosas quanto os próprios andares, sendo totalizadas mais de 1.000 entidades oficiais que são categorizadas em 7 classes diferentes, sendo a classe 0 englobando as entidades que não apresentam ameaça nenhuma, e as de classe 7 sendo criaturas quase mitológicas. E eu sei, é bem dramático. Então já deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. Eu não sei se é impressão minha, mas isso me parece muito com algo que poderia sair de dentro do universo de Matrix. Mas eu acredito que seja só uma semelhança ou uma coincidência. O impressionante aqui também é perceber a enorme sensação claustrofóbica, eu acho que é assim que se pronuncia, que um ambiente tão extenso pode transmitir, principalmente ao analisar melhor a imagem citando algo chamado de Zona Nula 4. Essa tal Zona Nula é explicada com mais detalhes nesse textinho presente bem ao lado, que diz o seguinte: devido à discrepante elevação entre os painéis 225 e 234, um pequeno campo Kx é criado. E, bom, para explicar o que isso quer dizer, é preciso primeiro ter em mente que Kx é uma forma de representar em um cálculo o número de ondas eletromagnéticas de uma frequência, onde K representa a onda e X representa um número variável. Porém, o que realmente importa é que ondas eletromagnéticas podem realizar uma ação à distância, principalmente quando dois corpos estão carregados por eletricidade. Basicamente como é demonstrado naquele clássico experimento da agulha e do balão. E isso é interessante porque aparentemente esse campo carregado de eletromagnetismo é criado em uma backroom a partir de uma considerável diferença de altura entre uma parede e outra. Porém, a todo momento a gente pode perceber que o solo dentro dessa dimensão é completamente plano, principalmente nos primeiros níveis. Então, como é que poderia ter uma elevação tão anormal a ponto de provocar uma reação magnética na realidade? Bom, é aí que está o problema, já que aparentemente essa reação acaba gerando um campo nulo que se forma no corredor vizinho presente após a elevação anormal. Na física, um campo nulo é formado a partir do momento em que duas energias opostas se encontram, e nesse ponto, uma ou mais ondas eletromagnéticas paradas no espaço se formam. E eu sei, isso foi meio complicado de entender, mas calma que eu dei toda essa volta para esclarecer que esses campos nulos e ondas paradas em um espaço são mecanicamente induzidas com vários propósitos. Seja para monitorar o movimento sísmico do planeta para prever terremotos, seja para analisar se o ambiente possui uma acústica boa, ou seja para calcular com precisão a distância entre corpos dentro de um ambiente.
Mas ok, que caralhos isso tudo quer dizer? Todas essas fotos têm 2 pontos que fazem elas serem liminares: a estranheza e a nostalgia. A estranheza vem do momento que todos esses lugares costumam ter pessoas, e ver eles sem ninguém dá uma sensação desconfortável. O outro ponto é a nostalgia. E entenda que quando eu falo nostalgia, eu estou me referindo à sensação de eu acho que eu já estive nesse lugar antes. Então, somando esses 2 fatores, nós temos uma estética inteira, que é acompanhada por várias pessoas. Mas claro que tem muitas variações. Muitas das fotos que tem nesse subreddit apelam mais para a estranheza do que para a nostalgia, mostrando imagens de lugares que a arquitetura não fazem o menor sentido e até mesmo imagens editadas para dar a sensação que o lugar da foto é artificial. Essas são imagens que, por mais estranho que pareça, elas não são abstratas, mas também não são normais, ficando exatamente entre os 2 estados de existência. Mas depois de tudo isso que eu falei, você acha que não é nada demais? Bom, na verdade está tudo bem. A internet é lotada de estéticas diferentes e nem todas atraem todo mundo. Mas no momento que existe um grupo grande de pessoas que se interessam em algo tão simples quanto uma foto e faz parecer grande coisa, então eu acho que vale a pena falar sobre o assunto. Deixa eu trabalhar um pouco mais sobre esses 2 pontos nas imagens de espaços liminares. A estranheza em uma foto pode existir por vários motivos, mas o mais comum é na forma de kenopsia, que no Dictionary of Obscure Sorrows significa exatamente essa atmosfera de um lugar que normalmente está lotado de pessoas, mas que agora está vazio. Voltando para a nostalgia, eu comentei sobre a pessoa ter o sentimento de eu já estive nesse lugar quando vê essas fotos, e isso pode não ser verdade. A pessoa pode nunca ter estado naquele lugar, mas mesmo assim, ele pode não estar mentindo. E isso tem 2 motivos: associação e foco. Sabe aqueles brinquedos que tem normalmente em locais de festas para crianças? Tem um motivo do porquê usam tantas fotos assim nesse subreddit. Você não grava inteiramente como é o brinquedo. Você sabe que ele tem um tubo ali, umas bolinhas aqui e pronto. Mas você nunca para gravar tudo. A não ser que, sei lá, você trabalha com arquitetura desse tipo de coisa. Quem sou eu para julgar? Ou, um outro exemplo, o cenário de desenhos infantis, que normalmente é um lugar bonito, como grama verde e um céu azulado. Você não grava onde está cada detalhe, você só grava aquilo como um todo. Então quando você vê coisas similares, sua mente se coloca numa posição de nostalgia. O meu exemplo favorito é o papel de parede do Windows XP. Aquele morro verde com céu azulado. Se o Windows lançasse um novo papel de parede com a mesma ideia, eu só iria conseguir saber que tem uma diferença entre o novo e o antigo se eu colocar as imagens lado a lado. Mas isso só iria se aplicar a mim e a um grupo de pessoas que cresceu usando o Windows XP. Uma pessoa mais nova provavelmente não vai ter tanta associação com o papel de parede do Windows XP, da mesma forma que alguém da minha idade. A não ser que você seja um hipster, claro. Mas afinal, a pergunta que deve ter passado a maioria da cabeça de vocês é: isso dá medo? E a resposta é: depende. Tudo depende da apresentação. O engraçado de Backrooms é que, olhando rapidamente para essa simples imagem, você não necessariamente acha ela assustadora ou amaldiçoada. Sei lá, poderia ser muitos locais. Afinal, é uma foto bastante genérica. Podia ser um escritório, podia ser a casa de alguém, ou sei lá, até mesmo um hospital. Vai saber. Mas algo nessa imagem fez muita gente se sentir desconfortável. E tem até algumas explicações pra isso. E aí, o que você vai ver lá dentro? Você vai ver um monte de sala, você vai andar. E você só vai fazer isso, você vai andar. Enigmaticamente, não vai mais sentir fome, você não vai sentir necessidade nem de respirar. Você vai sentir vontade de nada, nem de ir no banheiro, nem de nada. Você vai começar a perder um pouco da sua humanidade. Tipo, a sua mente vai começar a pregar peças em você, vai achar que você tá dando volta, e as suas necessidades físicas básicas vão começar a sumir. É como se você estivesse virando uma outra coisa. E aí o que acontece? Dentro dessa backroom, pode ser que tenha outras coisas. Coisas que eu falo é outros bichos. Não tem uma identificação, talvez outras pessoas que caíram, né, neste mundo paralelo que tá, né, em volta do nosso, que seria, né, essas salas por trás, né, do nosso mundo. E aí as pessoas que caíram ali, elas acabam virando umas criaturas humanoide muito bizarra. E aí, quando a criatura tá completamente devorada, né, por essa realidade alternativa, né, quando ela consegue voltar pro mundo nosso, é onde surgem os tais monstros. É onde apareceria, né, as criaturas que nem, né, já relataram ao longo dos anos, tipo, nossa, eu vi o pé grande, eu vi não sei o que, seria uma dessas criaturas dessa realidade alternativa que voltou pro mundo. Porém, as coisas aí dentro não funcionam do jeito que a gente compreende, justamente porque a própria existência desse espaço não é natural. Essa ideia do liminal space que eu falei mais cedo é um grande ponto do porquê que isso cativa tanta gente, mas eu não acredito que seja só por isso que é tão interessante. Eu queria destacar outro ponto que eu acabei vendo na internet que eu achei muito interessante e muito legal de se compartilhar, porque faz muito sentido o porquê que isso é tão amedrontador. Backrooms utiliza um conceito chamado
place. A ideia dessas salas são quase enlouquecedoras por causa de um conceito que é apresentado nessa ideia de non-place. Non-place é uma ideia criada para explicar a existência de dois tipos de lugares, os lugares e os não lugares. A ideia de um non-place é que se um lugar for ausente de qualquer característica que torne ele único, de qualquer identidade visual dele, ele não é um lugar. Todo lugar que se preze tem algo que represente a cultura local do lugar que ele tá. Um centro cultural é um lugar cheio de cultura e por isso ele se torna um lugar muito vivo e muito característico de cada região ou país. Só que não lugares são geralmente espaços que não têm qualquer característica que torna ele único, por mais que seja óbvio que não seja idêntico. Se você olhar bem para imagens como, sei lá, de um metrô, não importa qual metrô você olhar, se você não estiver diretamente comparando um com o outro, você sabe que aqueles lugares são idênticos, mesmo que eles não sejam literalmente idênticos. Esse é um efeito causado pela evolução, pelo passar do tempo e pela ultramodernização da nossa sociedade. O avanço da humanidade onde tudo é padronizado, tudo é projetado e acaba tornando tudo muito familiar mesmo que você nunca tenha passado por ali. Construções de concreto são feitas para serem duradouras, mas essa duração também cancela a evolução do tempo. Tudo fica muito parecido uma coisa com a outra e isso causa uma sensação muito estranha quando você pega, por exemplo, um metrô, que a única coisa característica de um metrô são as pessoas que envoltam ele e transforma ele em um lugar vazio, em um lugar sem nada. Aquele metrô não tem memória, não conta nenhuma história, não tem características, não é como um prédio histórico da sua cidade. Ele é só mais um projeto feito e igual a todos. Essa falta de memória, falta de algo que dite a história daquele lugar e como ele foi feito, é o mesmo sentimento que pega bastante em Backrooms. Enquanto prédios históricos e lugares que foram construídos há muito tempo de uma forma muito diferente ditam parte da história daquela cidade ou do país que você mora, uma non-place é exatamente o contrário disso. É comum e muito genérico para você dizer que aquele metrô é o mesmo metrô de 1950 ou 1990. Aquele é o mais puro exemplo de estagnação, de não ter nada de novo naquele lugar, dele ser um lugar sem história. Backrooms é um ponto fora da realidade. Aqui nada faz sentido nem é pra fazer. Nunca existiu o cara que construiu essa parede que você tá olhando, assim como ninguém nunca vai saber que você esteve por aqui ou que você pisou nesse mesmo chão. Realidade, história, tempo, fome, nada disso existe enquanto você estiver dentro da backroom e você não pode ir embora daqui. O sentimento de que você tá parado no tempo. E se você tá num lugar onde conceitos do tempo não existem e o ponto é fora da realidade, você também não existe. Talvez seja por isso que backroom é um conceito tão assustador e interessante. A situação de você estar nesse local deslocado do tempo, de tudo que te faz ser uma pessoa viva, uma pessoa que exista, seja o que te faça sentir tanto desconforto em olhar e viver aquilo. Isso é interessante porque comprova algo que eu já achava anteriormente, mas primeiro a gente precisa voltar rapidinho para toda aquela explicação de física que eu dei, onde o ponto principal se deu pelo fato de que o interior das backrooms é carregadíssimo de eletromagnetismo e alguns corredores são tão fortemente carregados que geram as ditas zonas nulas. E aqui, meus senhores, é que entra o meu ponto. Como a gente sabe, luz, radiação, micro-ondas e ondas óticas são tipos de ondas eletromagnéticas. Até certo ponto, isso é verdade. Não existe saída da onde você tá agora e dentro daqui, se não existe nenhum registro seu da sua passagem por aqui, você nunca existiu. E vocês, o que acham que são as backrooms? O que acham que acontece lá dentro de fato? O tempo passa de forma normal, natural, ou será que há algo um pouco mais estranho de fato? Não se esqueçam de comentar aí, beleza? E de dizer o que vocês acham. Muito obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!